A igreja evangélica se distanciou da esquerda ou a esquerda se distanciou da igreja evangélica? Podemos começar por aí? Uma fácil? É uma fácil pergunta, que a resposta será muito complexa. Eu acho que a gente precisa voltar, para as origens de tudo, né. Então, se a gente olhar para Jesus, os discursos de Jesus, a gente vê os evangelhos, né, os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê que Jesus ele teve um discurso um tanto quanto conservador, né, quando Jesus ele diz que os homens não poderiam mais, se distanciar das suas esposas ou dar carta de divórcio, lá no Sermão do Monte, a não ser que houvesse imoralidade sexual. Jesus ele está endurecendo o discurso dele, ele está transparecendo um conservadorismo, né. Jesus ele está dizendo que o casamento é indissolúvel, e isso nos dias de hoje seria visto como, algo altamente conservador. E Jesus também ele demonstra um grande cuidado com o pobre, com o oprimido, né. Jesus ele diz que devemos dar de beber para quem tem sede, dar de comer para quem tem fome, vestir os nus, visitar os aprisionados e acolher os estrangeiros ou aqueles que são chamados hoje de refugiados. Esse é um discurso hoje visto como altamente progressista, altamente de esquerda, digamos assim. Então a gente vê Jesus, ora sendo conservador e ora sendo, eh, progressista, inclusivista. Se a gente olhar com os olhos, né, que nós temos hoje, seria um anacronismo. E se nós olharmos para a história do cristianismo, os cristãos, eles sempre se preocuparam com as pessoas, eh, deixadas à margem da sociedade. As primeiras universidades foram criadas por cristãos, a gente não pode esquecer disso. Os primeiros hospitais foram criados por cristãos. Olha que coisa interessante, né, os cristãos, eles criaram os hospitais para acolher as pessoas que sofriam. Então a gente vê toda a ação humanitária, nos últimos 2000 anos, sendo perpetradas pelos cristãos. Aí a gente tem, a Revolução Francesa ali no século, 18, né, em 1789 tem a Revolução Francesa. É dali que surge, né, os tradicionais conceitos de direita e esquerda, na Assembleia Nacional Constituinte da França, e a partir desse processo da Revolução Francesa, a gente vê o quê? Aqueles que eram tidos como os de esquerda, que se assentavam, né, do lado à esquerda ali da Assembleia Nacional Constituinte da França, eles acabaram dominando, né, exercendo poder, e eles deixaram a religião de lado. A religião, ela foi deixada de lado, inclusive mudou-se até o calendário. Isso é história. Depois nós temos mais para frente, né, nós temos ali no século XIX, finalzinho do século XIX, a gente tem o Marx que desenvolve toda a sua teoria, a teoria, né, do materialismo dialético histórico. Interessantíssimo ler o Marx, porque o Marx faz críticas ao capitalismo. Acho que todo mundo que vive hoje, né, numa sociedade, capitalista, né, de livre mercado, deveria ler o Marx. As pessoas não leem o Marx. E o Marx ele acertou em muitas das suas críticas, mas, a meu ver, o Marx errou quando ele fez críticas à religião. Algumas críticas à religião são verdadeiras na sua constatação, né, no diagnóstico, mas o Marx, por exemplo, ele bania a religião como se fosse algo realmente importante da vida das pessoas. E a partir dessa tradição do Marx, é que a gente vê a esquerda tradicionalmente, né, ou as esquerdas, no plural, ela se distanciando, de todo aspecto religioso, né, e consequentemente do cristianismo. Mas esse divórcio entre cristãos e a esquerda ou as esquerdas, ele acontece, assim, Rafa, a gente pode cravar no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, quando surge ali a tal da Guerra Fria, né. Então os 2 blocos, né, o bloco da União Soviética e o bloco dos países ocidentais, Estados Unidos representando, né, ali o grande, país capitalista, a partir desse período é que os discursos, cristãos, evangélicos, protestantes, sobretudo nos Estados Unidos, eles começam a surgir contra a esquerda, enxergando a esquerda como algo do diabo, enxergando, o comunismo como uma ideologia maligna, demoníaca. Tanto se a gente começar
a dar uma olhada mais a fundo nos livros que foram publicados nesse período nos Estados Unidos, né, que sempre representou ali, né, o grande baluarte do protestantismo, no mundo, a gente vai ver que vários livros foram escritos demonizando Marx, demonizando, a esquerda ou as esquerdas. Então começa a gente pode estou sendo aqui bem breve, né, é algo muito mais amplo, mas a gente pode identificar que esse grande divórcio, ele acontece de fato, com a Guerra Fria. Hum. Aí quando a gente olha para o Brasil, isso começou a acontecer no Brasil também nesse mesmo período, né, nós tivemos por exemplo, a ditadura militar no Brasil, né, a ditadura civil militar, e essa ditadura que começa em 1964 e vai até 1985, né, então foram 21 anos de ditadura civil militar, os militares foram apoiados pelos católicos apostólicos romanos e pelos evangélicos, né, os protestantes, que era uma minoria ali nos anos 70, eram 5%, um pouquinho mais, e eles apoiaram as grandes denominações. A gente não pode fingir que isso não aconteceu, mas as denominações históricas, todas elas, quando eu digo todas, eu me refiro às grandes lideranças dessas denominações, apoiaram a ditadura militar. Histórica protestante? Os Isso. batistas, os presbiterianos, os metodistas, apoiaram, né, na sua grande maioria, em linhas gerais, apoiaram a ditadura militar, sob essa lógica de guerra cultural, né, dessa coisa da Guerra Fria. A esquerda pertence a Satanás. Por exemplo, um cara que eu gosto muito, Rafa, tenho uma grande admiração pela biografia dele, é o Billy Graham, que foi o maior pregador evangélico do século XX, né? A minha mãe teve a experiência de conversão dela em São Paulo, em 1978, na cruzada que o Billy Graham fez no Morumbi. Então foi uma figura muito respeitada nos Estados Unidos, né? Ele aconselhou todos os presidentes americanos desde que ele começou o ministério dele, até acho que o Barack Obama, se eu não me engano. Depois ele foi ficando mais velhinho, mais debilitado. De democratas a republicanos, todos o respeitavam. Ele orava por todos os presidentes. Não era uma coisa partidária, ideológica, era realmente um papel que ele exercia como um líder espiritual ali que abençoava aquela nação. E pregou no mundo todo. Mas o Billy Graham, se você pegar a biografia do Billy Graham, no início do ministério dele, quando ele era bem jovem, ele fez pregações demonizando o comunismo, as ideologias de esquerda. Depois, com o tempo, ele foi amadurecendo, estudando, aí ele fez o doutorado dele, foi abrindo a cabeça, ele parou com esses discursos, né? Não pregava mais esse tipo de coisa, porque ele era um produto do seu tempo, né? Então, só para a gente ter essa noção. Então, esse divórcio acontece nesse período. Uhum. E aí depois a gente tem, né, nos últimos anos aí, digamos assim, uma ascensão, né, da direita no Brasil e depois da extrema direita, né? E aí esses discursos maniqueístas, né, de a luta do bem contra o mal, comunistas e capitalistas, mocinhos e bandidos, esse discurso volta a ganhar força no Brasil. Uhum. Mas não sei se eu consegui responder essa pergunta complexa, mas é mais ou menos dessa maneira que eu entendo todo esse divórcio que aconteceu entre cristãos e esquerda, né? É.